Bom Dia Rio Branco. Oferecimento Fogás. Botijões menores, econômicos e convenientes. Olá, muito bom dia. No Acre são 6 horas mais 10 minutos. Já está no ar o Bom Dia Rio Branco. Hoje, sexta-feira, dia 3 de junho, ano 2016. Para você que já está ligadinho na TV Rio Branco, Canal 8, SBT, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Você que acorda cedo todas as manhãs para acompanhar o noticiário mais completo da televisão acreana. Você em qualquer parte de Rio Branco, nos mais diversos bairros, você também nos municípios vizinhos, Porto Acre, Senador Guiomar, Bujari, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Até às 7 da manhã, eu, Tião Silva, juntamente com meu amigo Vanglésio Braga, estaremos levando para você todas as informações do Acre, do Brasil e do mundo. Bom dia, Vanglésio. Bom dia, Tião. Bom dia para você. Bem-vindo, bem-vinda ao Bom Dia Rio Branco. Olha só, a sexta-feira já começa um pouco quente. Segundo a meteorologia, o tempo fica entre a casa dos 34 graus a máxima e a mínima de 23. E o sábado o tempo deve começar a fazer uma mudança. Isso porque deve chegar mais uma frente fria em nossa cidade. O tempo fica na máxima de 31 graus e a mínima de 20. Já no domingo, a previsão é que o tempo fica estendendo entre 23 e a máxima de 28 graus. Mas veja o que é destaque hoje no Bom Dia Rio Branco. A polícia elucida um assalto que ocorreu na Autoescola Rio Branco e apreende os suspeitos de cometerem o crime. Algumas famílias acampadas em frente à Assembleia Legislativa começam a receber o auxílio aluguel social. Você vai ver também que o Tribunal do Júri realiza o julgamento e também de acusados que mataram e esconderam o corpo de um agricultor na C40. Famílias expulsas do ramal do Cacau acampam em frente ao Fórum do Tribunal de Justiça no Bujari. Já na Assembleia Legislativa, os deputados propõem a criação de uma CPI para investigar caso de venda de casas populares na SEAB. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, fique no Bom Dia Rio Branco. Nós voltamos em instantes. No Acre são 6 horas mais 12 minutos. Já estamos de volta em definitivo com o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, 3 de junho. Agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando desde já que todas as matérias que são exibidas no Bom Dia Rio Branco, elas serão também, você pode revê-las acessando o nosso portal na internet, www.oriobranco.net. Relembrando ainda que o jornal O Rio Branco já está nas bancas desde as 5 da manhã. E a gente começa a edição do Bom Dia trazendo a informação de que a polícia conseguiu elucidar um assalto ocorrido em uma autoescola na capital e apreendeu os suspeitos de cometerem o crime. O repórter Paulo Roberto tem as informações. O assalto a essa autoescola localizada na rua Isauro Aparente ocorreu no início da noite do dia 31 do mês passado. 5 homens armados invadiram o local, renderam funcionários e clientes e levaram aproximadamente R$3 mil em dinheiro e objetos dos presentes. Na mesma noite, um dos acusados foi preso e os bens recuperados, inclusive a arma de um policial militar que estava no momento do roubo. Na noite da quinta-feira passada, a Polícia Militar em patrulhamento na Vila Caquetá, região de Porto Acre, prendeu Francisco Edísio dos Santos Neto, 30, conhecido Ceará, e Felipe Mendonça de França, 18 anos, e apreendeu 2 adolescentes. De acordo com as investigações da polícia, todos teriam participação no crime. Por identificá-los como autores do roubo, trouxeram até a DIC. Aqui nós iniciamos um trabalho de reconhecimento. Pelo menos 8 vítimas compareceram na delegacia na data de ontem e elas reconheceram todos esses indivíduos como autores do delito.
sendo que 2 deles são menores. Então, os menores foram encaminhados para a delegacia especializada e os maiores nós representamos pela prisão preventiva deles, o que foi imediatamente deferido pela autoridade judiciária e nós demos cumprimento a esses mandados de prisão. Francisco Neto, o Ceará, confessou para a polícia que já havia sido preso pelos crimes de assalto em sua cidade natal. Segundo a polícia, Ceará é esse de camisa vermelha que aparece nas imagens pilotando uma das motocicletas usadas pelo bando. O delegado afirmou que todos estão sendo investigados em outros roubos na cidade, já que foram reconhecidos por 7 pessoas que estavam na autoescola. Especificamente o Ceará, ele já é suspeito de ter praticado outros roubos. Os menores que foram conduzidos aqui à delegacia ontem, e após o interrogatório foram encaminhados para a delegacia respectiva, um deles tem 2 passagens por porte de arma e agora por roubo, e o outro tem uma extensa ficha de atos infracionais. O delegado informou ainda que Francisco Neto, Ceará, teria impedido a morte do policial militar, já que um dos adolescentes suspeito de participar do roubo, de acordo com a polícia, é dono de uma extensa ficha criminal e teria ventilado matar o militar quando descobriu a sua identidade. Eu acabei de falar com uma das vítimas que compareceu agora pela manhã, reconheceu o Ceará como um dos autores do delito e, segundo ela não pôde ver quem praticou as agressões. Segundo ela, o Ceará até tirou de cogitação a execução do policial militar que estava sendo perpetrada pelos outros 2 menores. Os outros 2 menores queriam executar o policial e o Ceará pediu para deixasse isso para lá e aí empreenderam fuga do local. E, portanto, você acompanhando momentos de horror vividos pelos funcionários dessa autoescola aqui na capital, mas que a polícia consegue dar a resposta à sociedade e principalmente aquelas pessoas que foram vítimas naquele momento. São 6 horas mais 17 minutos. Você está no Bom Dia Rio Branco. Estamos ao vivo nos estúdios da TV Rio Branco, Canal 8 SBT. Dando continuidade ao programa de hoje, vamos falar agora que as famílias acampadas em frente à Assembleia Legislativa do Acre começam a receber o auxílio do aluguel social e, com isso, começam a desocupar ali a entrada do prédio da Assembleia Legislativa. Mais detalhes com o repórter Floriano Oliveira. São quase 3 semanas com muitas negociações e nada resolvido. Os sem-teto, que ocupam a entrada principal da Assembleia Legislativa, bateram o pé e, segundo eles, por uma questão de honra, só deixam o local com as chaves de uma casa em mãos. Fato esse impossível nesse primeiro momento. Pelo menos foi o que ficou claro na última reunião com a presença da secretária de Habitação Janaína Guedes, que falou para 2 comissões permanentes da Assembleia. A proposta continua a mesma. O Estado oferece 6 meses de aluguel social e depois entrega para essas famílias casas do residencial Andirá. Um fato novo, registrado no final da sessão de ontem, foi a adesão de um dos sem-teto ao programa Aluguel Social. Sob os olhares da equipe de articulação do governo, o camelô Antônio Mendonça arrumou a mudança e partiu. Durante 6 meses eles me ajudando, que foi o que eu pedi. Eu trabalho 6 meses, eu faço uma economia de 1.000 ou 2.000 reais, dou uma entrada de um terreno e vou pagando aos poucos. Agora, se o governo vê que eu não tenho emprego, né, minha esposa, se eles verem que eu posso daqui 5 anos, 3 anos, poder ganhar uma casa, ou se eles quiserem continuar o aluguel social até o dia que eu comprar o meu terreno, eu agradeço. São 6 horas mais 19 minutos. Agradecemos sua audiência, sua companhia. Você que liga o seu televisor agora até às 7 da manhã. Muita informação e muita notícia para você ficar muito bem informado nessa sexta-feira. E a gente segue o Bom Dia de hoje trazendo a informação de que o Tribunal do Júri julgou os acusados de matar e esconder o corpo do agricultor no município do Bujari. O Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco julgou Marcos Antônio de Assis Silva e Cleucione da Silva Cavalcante,
Ambos são acusados de terem matado o agricultor José Lima dos Santos, de 62 anos. Crime ocorrido em 26 de julho do ano passado no ramal Palheira, região da rodovia C40. Consta nos autos que Marco Antônio e Cleucione da Silva assassinaram o colono a golpes de faca e ainda esconderam o corpo numa área de mata fechada, sendo localizado 3 dias depois do seu desaparecimento. Estamos confiantes que eles vão pegar uma pena máxima aí. Não vai trazer meu pai de volta, mas a gente vai ficar mais tranquilos. Emocionada, a filha lembra que o pai e os acusados eram vizinhos e que no dia do crime eles haviam passado o domingo pescando. Silvia não entende o porquê de tanta crueldade. De uma forma brutal e muito covarde, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa inocente, um homem que a vida inteira só fez o bem, né? Um agricultor que lutou a vida inteira para me sustentar. O sustento da gente era tudo da zona rural que ele produzia e fizeram essa covardia com ele. O promotor de justiça Leandro Portela atuou na acusação da dupla. Leandro Portela não tinha dúvidas que José Lima dos Santos foi executado. O promotor apresentou para o corpo de jurados um cronograma de toda a ação criminosa praticada por Marcos Antônio e Cleucione da Silva. Ele foi executado. Eu vou mostrar para os senhores que houve uma execução naquele dia. Houve uma execução. E depois todo um... Veja só os senhores, nós não estamos falando aqui da pessoa que vai ali, briga, está bêbado, não sabe o que fez. Executaram, esconderam a arma do crime, planejaram um desdobramento causal levando a bicicleta para um ramal que conduziu toda a comunidade naquela direção. Participaram das buscas friamente, acompanharam. O senhor imagina, o senhor familiar ter um irmão assassinado e o bandido junto com o senhor. O bandido junto, indo lá para procurar. O bandido vai no ramal. O senhor chegou a dizer que levou um na garupa da moto. Severino Lima dos Santos, irmão do agricultor, acreditava na condenação dos dois, mas, segundo ele, não iria amenizar o sofrimento da família. De certa forma, a gente se sente um pouco mais aliviado. Claro, não saiu ainda a sentença, mas tudo indica que eles vão pegar uma pena grande. Isso alivia um pouco o nosso sofrimento. Não tira a dor, porque ainda dói muito, mas já vai aliviando um pouco a situação. Seu irmão era uma pessoa querida demais naquele ramal lá. Muito querido. E, aliás, meu irmão, por ser irmão mais velho, ele é uma pessoa que tem um significado muito grande para a gente. Ele ajudou a meu pai a sustentar os irmãos mais novos. Era uma pessoa muito querida, realmente. Não só da família, mas também da comunidade. E olha, a sentença já saiu, viu? Segundo informações repassadas à nossa produção, os dois, né, os réus, pegaram 39 anos de prisão no regime fechado. Agora, um detalhe, né, Vanglésio, é que esses 39 anos é como se essa pena fosse dividida para os dois. Um foi condenado a 19 anos e o outro condenado a 20 anos. Somando as duas penas, é que chegamos a 39 anos. E esse regime pode-se dizer que é um regime inicialmente fechado, porque eles não cumprirão a pena total de 19 anos. Cumprirão aí 1/3, depois terão a progressão de regime. São 6 horas mais 23 minutos e é sobre isso que a gente quer falar com você hoje. A família já deixou bem claro que não traz e realmente a pena não vai trazer o ente querido de volta que foi assassinado. O promotor de justiça, em sua fala, em sua acusação, sabemos que é muito fácil acusar, mas ele deu detalhes de como tudo aconteceu. Segundo o promotor de justiça, Leandro Portela, eles, depois de executarem o agricultor, ainda de forma fria, participaram das buscas. E a gente mostrou aqui no início da semana um caso de outro requinte de frieza em um homicídio ali na região do Belo Jardim. E agora esse lá do município do Bujari. A frieza com que os homicidas, depois de cometerem os seus homicídios, eles costumam agir. Isso é realmente um caso preocupante, né, Vanglésio? Com certeza, bem preocupante. E à medida que a gente vai apresentando as notícias daqui, né, que a gente vai apresentando a você, telespectador, nós também ficamos assustados, né, pelo requinte de crueldade que vem acontecendo, então, com esses crimes, né. Mas a justiça foi feita, né, está sendo feita, e agora eles vão ter que cumprir juntos, né, no total de 39 anos no regime
inicialmente fechado, como disse bem Tião. Mas nós queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. Ligue para a gente, nossa linha telefônica já está aberta e você pode participar, dar a sua opinião. Se você relembra sobre esse caso, como o Paulo Roberto ele acabou de mostrar durante a reportagem, você pode então comentar com base nisso. O telefone é o 9999-8066. Não esqueça de colocar um 9 à direita do seu visor do celular. E um detalhe mais que a gente quer saber, na verdade a pergunta principal é, você acha que 39 anos de prisão, dividido para duas pessoas, onde um cumprirá 19 anos e o outro 20 anos, é o suficiente para amenizar a dor da família, uma vez que a pessoa, que a vítima, não volta mais para esse mundo, é quem está preso realmente. São 6 horas mais 55 minutos. Vale agora a sua participação através do nosso telefone 99999-8066. Esse homicídio aconteceu ali no município do Bujari e é a sua opinião que nós queremos ouvir a partir de agora no Bom Dia Rio Branco, desta sexta-feira, 3 de junho. Você de qualquer parte de Rio Branco pode ligar. A nossa central de produção já está processando as ligações e a gente já vai começar a colocar no ar. Você que está ligando para cá, você que está querendo emitir a sua opinião. Você acha que esses 19 anos é o suficiente para pessoas que cometeram um homicídio dessa natureza, que mataram, que esconderam o corpo, esconderam a arma do crime e depois ainda participaram das buscas como se nada tivesse acontecido? Como disse o promotor de justiça, de forma bastante fria. São 6 horas mais 26 minutos, nós estamos ao vivo nos estúdios da TV Rio Branco, Canal 8, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, ao vivo para Rio Branco e para alguns municípios vizinhos, esperando agora a sua ligação, Anglésio. Então, se você mora nos municípios vizinhos como Porto Acre, Bujari, até Capixaba, né? Você pode também participar aqui conosco do Bom Dia. Nós acabamos de mostrar uma reportagem sobre uma sentença, né, que foi realizada ontem, né? Saiu a sentença de ontem, os acusados de matar um agricultor na AC40, né? Um caso que teve uma grande repercussão. Mas já temos alguém na linha e vamos falar agora com o nosso primeiro ou a primeira participante. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Com o seu Éder. Edson, você fala de onde? Éder, moro no bairro Taquari. Bairro Taquarinha, todos um bom dia. Qual a sua opinião sobre essa sentença, né, sobre esse crime, hein? Você lembra daquele caso que vocês viram que o cara matou 3 pessoas na estrada de Boca do Acre? Oi? Oi, pode falar. Você lembra daquele caso que o cara matou 3 pessoas na estrada de Boca do Acre? Sim, nós lembramos, inclusive até mostramos esse caso aqui no Bom Dia Rio Branco. Pois é, aquele pessoal era meu irmão, a minha mãe e meu padrasto. Entendeu? E eu acho, na minha opinião, deveria ter, sabe o quê? Pena de morte para esse tipo de gente. Tem que ter pena de morte, porque isso é uns casos que a gente não tem como nem estar pensando, porque a gente sofre demais, entendeu? Eu já fiz duas audiências daquele cara. Sabe o que o juiz fala? O juiz, sabe o quê? Não, tem que fazer um exame, não sei o que, para poder julgar o cara. Entendeu? E a gente, e a família toda sofrendo, e o tempo passando, para ver se a gente esquece. Nos casos dele, no meu caso, eu não sabia nem o que fazer com o cara desse, ó. Entendeu? E só que fica então é a dor, né, para a família, enquanto muitos aí estão sofrendo, né, com a morte, com a perca dos entes queridos, até forma brutal, conforme essa família, com certeza,
também está sofrendo lá deste crime macabro que aconteceu na C40. Mas olha, nós agradecemos muito a sua participação aqui no Bom Dia. Volte sempre que puder, a nossa linha telefônica está disponível a você. Muito obrigado novamente e um bom dia a todos no bairro Taquari. Tião. São 6 horas mais 29 minutos e você continua ligando, continua participando. O nosso telefone é o 99999-8066. Nós estamos ouvindo aqui a sua opinião a respeito desse caso. Está aí o promotor de justiça? Esse é o Leandro Portela, o promotor que faz lá a acusação desse caso. E ele dá detalhes sobre como aconteceu toda a execução, sobre o caminho percorrido pelo assassino, o que ele fez, de que forma ele agiu para poder executar esse agricultor. E a pergunta é, 39 anos de prisão para 2 pessoas, 20 para um, 19 para outro, é o suficiente? Vai amenizar a dor da família? 6h30. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Moí. Você fala de que bairro? Aeroporto Velho. Muito obrigado a participação e principalmente a audiência de todos os moradores do bairro Aeroporto Velho. O que você acha dessa sentença? É justa? Olha, é pouco. Pelo que ele fez, é pouco. Porque se fosse 20 anos ali de regime, pelo menos fechado, sem receber visita, de nada, ainda concordava. Mas aí eles ficam lá recebendo visita de parentes, de esposa, comendo quando melhor para o povo, não é isso. Só não está livre aqui aprontando, mas tudo que tem direito eles têm. Então, essa nossa justiça é muito falha nesse ponto. Tá certo, obrigado pela sua participação, obrigado pela audiência. Um bom dia para todos no Aeroporto Velho. Muito bem colocada, Vanglésio, a opinião dessa telespectadora lá do Aeroporto Velho, onde ela diz que se a pena de 20 anos fosse uma pena integralmente fechada, a família teria mais conforto. Mas, infelizmente, a justiça permite a tal chamada progressão de regime. É verdade, Tião. Lembrando que nós, né, estamos acompanhando este caso há um tempo, o Bom Dia Rio Branco, né, os telejornais da casa, então mostrou esse caso e na época teve uma grande repercussão, viu, pela forma cruel como foi executado este agricultor. Mas temos mais alguém na linha e vamos falar agora com quem? Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Ângela. Você fala de onde? Do Polo Benfica. Do Polo Benfica. Um bom dia a todos aí no Polo, no Benfica. Então, qual a sua opinião sobre esse caso, hein? Minha opinião, eu também concordo com os outros, os outros participantes. É muito pouco a pena, porque eles vão passar 20 anos, né? Saiu como 20 anos, mas eles não vão cumprir tudo isso. Então, era para ser mais de 50 anos para cada um, porque aquele que morreu não volta mais. E sempre a família vai saber que quem tirou a vida vai estar vivo, vai estar desfrutando da vida, né? Eu acho pouco, na minha opinião. A lei tem que mudar no Brasil para ver se essas pessoas param de tirar a vida de pessoas inocentes. Eu acho muito pouco. E o promotor está de parabéns, a polícia está de parabéns. Eles têm que sentir na pele o que a família está sentindo aqui. Eu acho muito pouco, a minha opinião é essa também, eu concordo, é muito pouco mesmo, porque lá eles vão receber visita, vão ter um monte de coisa. Obrigado, então, pela sua opinião, volte sempre que puder aqui ao Bom Dia. Então, foi difícil até para a defesa, né? O promotor ali, ele com certeza mostrou os prós e os contras, né, de tudo isso que aconteceu nesse julgamento massivo, né? Que aconteceu e que a imprensa também, né, teve lá cobrindo, que teve com certeza uma repercussão pela forma cruel que aconteceu este crime contra esse agricultor e também a sua família. Afinal, foi eles que perderam, né, Tião? É verdade, Vanglés. E agora o que fica e o que nós esperamos é que essa pena seja mantida, porque foi julgado em primeira instância, lembrando que com certeza a defesa irá recorrer, mas confiando no trabalho do promotor de justiça, que deu detalhes mínimos sobre como tudo aconteceu, nós acreditamos sim que essa pena será mantida até mesmo por uma questão de honra e para uma questão de conforto da família. 6 horas e 33 minutos, vamos a mais uma participação. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Toninho. Você fala de que bairro? Santo Afonso. Qual bairro? Residencial Santo Afonso.
Residencial Santo Afonso, obrigado pela participação. Um bom dia a todos os moradores do Santo Afonso. O que você acha desse assunto que nós estamos trazendo para debate hoje? 39 anos de prisão, foram condenados 2 pessoas acusadas de matar um agricultor ali na C40. O que você acha? É o suficiente? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A gente fica triste porque a família criana não merece, ninguém merece um processo por isso aí que está passando essa família. Mas a Bíblia diz, com ferro fere, com fércera feridas, vão pagar com a mesma moeda que eles praticaram. Meu ponto de vista, não podia ter pena de morte para essas pessoas, porque o que faz uma coisa dessa aí, ele não tem juízo, não tem Deus na vida deles. Por isso que acontece esse tipo de coisa. O juízo, o promotor condena, coloca na cadeia. Mas vem o senhor advogado e tira, porque o advogado é companheiro dessas pessoas, assim, sabe? Aconteceu com um filho meu, não vou dizer ao lugar. Mataram ele, tiraram na cabeça dele, dentro da mata. Rasgaram a barriga do outro cunhado meu. E esse advogado já morreu. Pagou com a mesma moeda também, que defendeu eles. Meu filho está lá enterrado. E essas vidas estão aí, soltas na rua. Os acusados de matar o seu filho foram condenados a quantos anos? Essa é a minha participação desta manhã. Tá certo. 6h35. Você que está em casa pode continuar ligando, pode continuar participando. Nós estamos mostrando mais um crime aqui no Bom Dia Rio Branco, com requintes de crueldade e de frieza. Como disse o promotor de justiça, eles, depois de assassinarem o agricultor, ainda participaram das buscas como se nada tivesse acontecido. Essa semana, no início da semana, nós também mostramos um caso parecido ali no Belo Jardim. Qual será a pena que vai ser aplicada a esse do Belo Jardim? Será que 20 anos também? 19 anos? Isso é fazer justiça? É a sua opinião que nós queremos ouvir agora. É uma revolta geral, né, Tião? Mas vamos ouvir mais a opinião. Alô, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Juliano. Você fala de onde? Aqui do Santa Maria. Do bairro Santa Maria. Todos um bom dia. Então, nós estamos mostrando, então, o resultado, né, essa situação de 2 pessoas que foram condenadas, num total de 39 anos, pelo crime macabro que aconteceu contra um agricultor na C40. Qual a sua opinião, hein? Meu companheiro, a minha opinião, na verdade, é a opinião de muitos, a realidade. Só que às vezes assim, as pessoas dizem assim, não fizeram justiça. Foi feito, só que a gente tem que enxergar que o juiz, ele está ali para cumprir a lei. A lei determina aquilo. Agora, os reais culpados dessa situação são os nossos parlamentares, que vê isso todo dia acontecer e estão lá no Congresso brigando por poder, brigando por espaço, fechando conchadas com presidentes e não enxergam a real situação, porque foram eleitos realmente para brigar, né, defender, fiscalizar e fazer se cumprir como se manda o figurino. Só que a realidade é outra, né? Se a lei dá brecha para o advogado defender, é claro que está ali para ganhar dinheiro, ele vai lá e não quer saber quem morreu. E, enfim. Então, o senhor acredita, então, que há uma necessidade de haver uma reforma nessa questão do Código Penal, né? Já era para ter acontecido isso há muito tempo, meu amigo. Só que não é de interesse desses parlamentares. Agora mesmo aprovaram um monte de reajustes salariais aí para eles, para fulano, para Bertando, você está entendendo? E eles estão preocupados com eles. Essa reforma já era para ter acontecido. Só que, infelizmente, eles não estão nem aí. E esse ano é ano eletivo. Só que, vamos lá, dá para acreditar num país corrupto desse, onde se ludibria urnas? Aí nós não podemos nem dizer que fulano botou Bertando lá, porque é uma corrupção. A corrupção se estendeu tanto que é nítido isso. Eles vão pegar 20 anos, 19 anos, mas eles vão ficar lá só uns 6, 8 anos, porque eu sei
Eu sei como funciona isso. E daqui a pouco eles estão saindo e vão matar outros, né? Se fosse o filho de um deputado, alguma coisa, eu queria ver quando ele sentisse na pele. Então, o que precisa ser feito é uma reforma, ter realmente respeito a esses parlamentares, parar de ganhar só dinheiro e fazer essa reforma. Porque o delegado prende, a polícia prende, o juiz faz o seu papel. Não estou aqui defendendo nenhum deles, não. Porque realmente, alguns realmente nesse caso têm culpa, né? Ele vai lá para dentro comer, beber, né? E a gente vai ter que pagar a estadia dele lá. E o conforto também, muitas vezes quem acaba levando é o agente penitenciário. Porque eu já vi acontecer de agente ir na casa de mulher de preso buscar celular para passar lá para dentro. Então, meu amigo, hoje a corrupção se generalizou de uma forma geral. Então, isso aí, tudo que está acontecendo é por causa dessa reforma, essa falta de respeito com a população. Tá certo. Olha, nós agradecemos muito a sua participação. Um ótimo final de semana para o senhor, ok? Olha, Tião, mais uma vez, né, a população pedindo, então, essa reforma no Código Criminal. Mas do que adianta se não há pressão aos nossos parlamentares, né? Por isso vamos usar um pouco mais as redes sociais e aos perfis dos nossos parlamentares, encher a caixa de e-mail deles, né? Quando cumprimentá-los nas ruas, cobrar um pouco mais, porque com certeza se houver um pouco mais de pressão, essas leis brasileiras que estão ultrapassadas, com certeza poderão ser atualizadas, dar um F7, como a gente costuma dizer aí no mundo da informação, da informática, Tião. É isso mesmo, Vanglés. E o que fica também é o sentimento das pessoas que participaram aqui no Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira. Muitos querem a pena de morte. É algo demais? É algo impossível? Então que pelo menos tivéssemos aí uma prisão, uma espécie de prisão perpétua, porque como disse o último participante, o que talvez possa fazer com que essas pessoas cometam certos crimes é saber que a impunidade está do lado deles. Condenado aí a 20 anos, cumprirá cerca de 3, 4 anos de prisão em regime fechado, depois passará para um regime inicialmente aberto, semiaberto, onde ele passa o dia fora e vai dormir aí no presídio, e depois para o regime aberto. Talvez se a pessoa soubesse que cometendo um crime como esse, nunca mais sairia da prisão, ela pensaria 2 vezes antes de fazer. 6h41. Por aqui nós encerramos as participações dessa sexta-feira, agradecendo você que ligou, você que participou e desejando uma ótima sexta-feira. Você que não conseguiu, na segunda-feira nós teremos outras participações com outros temas. Agradecemos os moradores do Taquari, Aeroporto Velho, Polo Benfica, Santo Afonso, Santa Maria, que participaram, e os demais também que tentaram e não conseguiram. Os nossos telespectadores participando, né? Que bom, Tião. Mas olha só, o Bom Dia segue agora trazendo mais informações sobre aquelas famílias que foram expulsas lá no ramal do Cacau. Desta vez eles acamparam em frente ao Fórum do Bujari. Quem traz as informações é o repórter J. Guimarães, que vem ao longo da semana acompanhando este caso. A janta foi feita em um fogão a lenha, improvisado na lateral da rua e servida ali mesmo. Dona Rosineia só teve direito a um prato de comida para dividir com o esposo e 2 filhos de colo. Tristeza nessa hora, porque a menina, nessa hora, no sereno da noite, não sei nem o que eu faço, mas assim... Agora eu tava falando pra ele, se eu estivesse em casa, eu tava de boa. Pela primeira vez na vida, aos 62 anos de idade, seu Sebastião hoje vai dormir no relento. Eu não tenho onde morar. O lugar meu que eu tinha, essa terrinha que eu peguei lá, né? Aí hoje eu estou jogado aqui no meio da rua, sem ter para onde ir. Porque eu não tenho casa na rua, nem aqui, nem tenho em Rio Branco, em canto nenhum. O lugar meu é lá na colônia. E aí eu tô jogado aqui no meio da rua, sem saber para onde é que vou, né? Meu destino é de voltar para minha terra, lá onde eu estou. Essa mulher é a própria expressão da tristeza, escorada no muro do gabinete do juiz que mandou expulsá-la de casa. É muito triste a gente ficar assim, ó. Triste demais, porque a gente tem as coisas da gente lá e ninguém sabe como é que faz para tirar, porque eles vão entrar lá e vão quebrar com tudo, acabar com tudo, né? Homens, mulheres e crianças, jovens, adultos e idosos, jogados ao próprio destino,
em frente ao prédio da Justiça do município de Bujari. Essa era a cena que se via no local ontem à noite. As famílias alegam que vão ficar aqui em frente ao fórum do Tribunal de Justiça no município de Bujari o tempo que for necessário para chamar a atenção do juiz que emitiu a ordem de despejo. Um outro grupo quer ir acampar na sede do INCRA, em Rio Branco, na próxima semana. Nós vamos sair daqui para nossa terra. O porquê que nós temos que sair daqui para nossa terra? Porque na área que nós estamos, a área hoje se diz ser da fazenda, mas só em boca a boca. Em documento não se diz ser da fazenda. Que hoje da fazenda só é 6.000 hectares, não são de 15.765 hectares. E dentro dessas 15.765 hectares, mora mais, a desembargadora deu terra para mais 4 poceiros, que as pessoas estão dentro dessa área de posse e os poceiros estão dizendo que não quer que eles saiam de dentro. Quem tem que pedir a reintegração de posse é os poceiros, não é o fazendeiro. Todas essas famílias tiveram as casas destruídas e foram expulsas pela Justiça de uma área de conflito agrário no ramal do Cacau, zona rural de Bujari. A Central Única dos Trabalhadores alega que a terra em questão pertence ao governo federal e não ao pecuarista que ganhou na Justiça a reintegração de posse. A presidente da CUT aponta ainda uma série de irregularidades que, segundo ela, teriam sido cometidas pela própria Justiça na retirada dessas famílias. Infelizmente, essa reintegração de posse não cumpriu com o que diz o Manual das Diretrizes de Reintegração de Posse. Deveria ter os direitos humanos acompanhando, deveria ter comunicado o INCRA para ter um local para colocar os bens, a produção das famílias, deveria estar o Conselho da Infância acompanhando, não tem nada disso, já fomos no Ministério Público, na Defensoria Pública e esperamos que alguma dessas instituições possa defender essas pessoas que estão indefesas e já se sente injustiçada pela própria Justiça. São 6h mais 46. Você quer rever essa matéria ou outras que nós exibimos aqui no Bom Dia Rio Branco? Então acessa o nosso portal na internet, oriobranco.net, www.oriobranco.net. Você pode rever todas as matérias que são exibidas no Bom Dia Rio Branco. 6h46, vamos falar agora de uma CPI que foi proposta por deputados estaduais para que ela seja aberta. Com relação ao quê? A Operação Lares. A Operação Lares é aquela operação desencadeada pela Polícia Civil, onde desarticulou uma quadrilha que vendia casas populares dentro da Secretaria de Habitação. Os detalhes você acompanha com o repórter Floriano Oliveira. Última sessão da semana e a polêmica sobre as casas que supostamente foram negociadas no âmbito da SEAB. O deputado Gelen Diniz, do PP, pediu da tribuna da casa a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso e auxiliar a Operação Lares, deflagrada pela Polícia Civil. Queria apresentar um requerimento de CPI para apurar essas questões da SEAB. Já está em fase de elaboração e aguardando os colegas que irão retornar ao Lare para ser protocolado na próxima semana. E isso não é politicagem. Isso é o meu dever enquanto parlamentar. Tenho a obrigação com aqueles que me elegeram e com aqueles que, mesmo que não votarem em mim, acreditam no nosso trabalho. E para que seja aprovado, peço a Vossas Excelências que assinem conosco. Não estarão fazendo politicagem, pode ter certeza. Deputado Jamil Asfuri, maior interessado na apuração, desde já peço a sua assinatura nesse requerimento. Porque temos que passar essa história limpo. Se não houve falhas, vamos averiguar e vamos chegar a termo. Agora, se houve, as pessoas envolvidas têm que ser punidas. Enquanto isso, os sem-teto, que não querem voltar para o aluguel social, continuavam ocupando as dependências da Assembleia Legislativa. O recém-empossado deputado Jamil Asfuri, ex-secretário de Habitação, não utilizou a tribuna, mas conversou bastante com o presidente da casa, deputado Ney Amorim. A deputada Leila Galvão, do PT, falou sobre o pedido de CPI. Eu acho que vale aqui registrar o compromisso que o governo já tomou em relação a essa situação. Primeiro, abriu todas as portas da SEAB, as pessoas envolvidas, elas estão sendo investigadas. Em momento algum, o governo quis
encobrir qualquer situação, porque essa é a meta do governo, dar transparência a seu governo, e isso eu quero fazer esse registro. Em relação ao comportamento parlamentar ou à dinâmica aqui da Assembleia, eu acho que cabe à Assembleia, essa é uma função da Assembleia, dos parlamentares, da própria oposição, quando é para levantar algum questionamento, alguma bandeira, e depende também da decisão e do pensamento e da organização aqui das bancadas. Assista agora essa reportagem que você com certeza fica de boca aberta quando ouve falar sobre isso. É que um condenado a 8 anos de prisão por receptação e furto foi novamente preso, acusado desta vez de assaltos. Quem traz as informações é o repórter Paulo Roberto. Jardim Ramos dos Santos, 26 anos, preso do regime semiaberto, foi preso novamente pelos investigadores da Delegacia Anti-Assalto da Polícia Civil, quando deixava a unidade de regime provisório P4, denominada de Papudinha. A prisão do mesmo se deu por determinação do juiz da comarca de Brasileia. Jardim Ramos, que é natural daquele município, responde uma condenação de 8 anos de cadeia pelos crimes de receptação, violência doméstica e furto qualificado. Aqui na capital, ele é acusado de ter envolvimento em 2 assaltos a 2 comércios, um na Sobral e outro no Belo Jardim. Jardim teria sido reconhecido pelas vítimas. Já tem condenação por lá, por receptação, por furtos, né? Violência doméstica. E contra ele, né, já estava no semiaberto, contra ele saiu um mandado de prisão de condenação. Porém, ele, para subtrair aí a aplicação desse mandado, ele veio para Rio Branco e começou a cometer crimes aí a comércio, roubos a comércio. Então já temos aí pelo menos 2 roubos identificados aí, que ele foi identificado. E a equipe bem rápido já cumpriu o mandado de prisão contra ele. E agora ele já está sendo submetido aos procedimentos. E esperamos que agora, né, ele fique preso aí por um bom tempo para que não volte a cometer os ilícitos aqui também em Rio Branco. O delegado acredita que, além da condenação imposta a ele pela Justiça e as incursões policiais nas cidades de Epitaciolândia e Brasileia nos últimos dias, visando combater uma onda de assaltos ocorridos nas regiões, teria sido um dos motivos da fuga de Jardim Ramos para a capital, onde, segundo a polícia, continuou a cometer crimes. A partir do momento que a gente começa a abafar, como diz aí, algumas localidades, né, a tendência da pessoa que está agindo naquele local é sair e para algum outro tipo de local. No caso de Brasileia, algumas pessoas de Brasileia têm sido presas aqui e algumas pessoas aqui de Rio Branco têm sido presas lá ou em outras localidades do interior. Então isso é uma ação, né, que os bandidos fazem para subtrair aí a ação policial, mas ele se deu mal, né, começou a fazer roubos por aqui e acabou sendo preso e agora vai responder aí por esses crimes. São 6 horas mais 52 minutos. Hoje, sexta-feira, dia 2 de junho, amanhã termina a promoção da Autoescola Vitória. É isso mesmo. Você que não negociou, não foi até a Autoescola negociar com o Nelson, fazer a sua carteira nacional de habilitação, só tem hoje e amanhã. Lembrando que amanhã, sábado, a Autoescola Vitória só funciona até o meio-dia. Carros novos, equipe preparada, qualificada para te ensinar com qualidade, te ensinar de verdade. A Autoescola Vitória tem também carros de maior porte, como ônibus e carreta, para você que quer adicionar uma categoria a mais na sua carteira nacional de habilitação. A promoção desse mês de maio, que foi do mês de maio e que se estende até amanhã, dia 4 de junho, é a seguinte: você ganha até R$300 de desconto para fazer a sua carteira nacional de habilitação nas categorias A e B. E se você não tem cartão de crédito para fazer o parcelamento, mais uma novidade da Autoescola Vitória. Você pode parcelar o pagamento usando a nota promissória. Não vai precisar de cartão de crédito. A Autoescola Vitória tem um telefone 3223-5602. Mês das Mães, Autoescola Vitória. Ganhe R$300 de desconto na sua habilitação. A maior e melhor autoescola da cidade traz no Mês das Mães uma promoção para deixar ela muito mais feliz. Um super desconto de R$300 na sua habilitação. Aproveite, essa é a melhor oportunidade para adquirir sua habilitação. Mês das Mães, Autoescola Vitória. Rua Minas Gerais, 815, Preventório. Fone 3223-5602. Uma empresa do Grupo Vitória. E o programa Jovem Embaixador foi lançado ontem em Rio Branco.
É o que você vai ver logo após o intervalo comercial aqui no Bom Dia Rio Branco. Cooperar, que tal? O Dia do Cooperar. Veja a seguir no Bom Dia Rio Branco. A gente volta já já.